A maioria das pessoas acredita que não muda porque lhe falta disciplina, tempo, sorte ou apoio. Essa explicação é confortável demais para ser verdadeira. Ela preserva a imagem que o indivíduo tem de si mesmo como alguém que tentou, que quis, mas foi impedido por forças externas. Carl Jung observava que o ser humano tem uma habilidade extraordinária de criar narrativas que o absolvem do confronto mais difícil, olhar para si sem filtros. A mudança real não falha por falta de desejo, ela falha porque ameaça a identidade construída ao longo de anos. E perder essa identidade, mesmo que seja uma prisão, assusta mais do que permanecer nela. Existe uma ilusão silenciosa que sustenta a estagnação, a ideia de que mudar é adicionar algo novo à vida, quando, na verdade, mudar quase sempre significa retirar. Retirar crenças, justificativas, papéis e histórias internas que dão uma sensação de estabilidade psicológica. O problema é que essa estabilidade costuma ser apenas familiaridade com o próprio sofrimento. O indivíduo se acostuma à frustração, ao vazio, às relações quebradas e passa a chamá-las de quem eu sou. Assim, a dor deixa de ser um sinal de alerta e se transforma em identidade. Jung entendia que o ego, centro da consciência, não busca verdade, busca coerência. Ele prefere uma mentira estável a uma verdade desorganizadora. Por isso, quando alguém diz que quer mudar, mas repete os mesmos padrões, não se trata de incoerência moral, mas de autopreservação psíquica. Mudar significaria admitir que certas escolhas, atitudes e visões de mundo estavam erradas. Significaria reconhecer que muito do sofrimento não veio do acaso, mas de decisões internas inconscientes. E essa percepção é profundamente ameaçadora. O auto-engano consciente surge exatamente nesse ponto. A pessoa começa a racionalizar sua própria estagnação. Diz que não é o momento, que as coisas são assim mesmo, que todo mundo passa por isso. Essas frases não são mentiras deliberadas, mas defesas. Funcionam como camadas de proteção entre a consciência e verdades internas que poderiam desestruturar o ego. Jung afirmava que aquilo que evitamos olhar dentro de nós não desaparece, apenas passa a operar no escuro, influenciando escolhas, emoções e destinos. É por isso que tantas pessoas sentem que estão vivendo em círculos. Mudam de cidade, de relacionamento, de emprego, mas carregam a mesma sensação de bloqueio. A paisagem externa muda, mas a estrutura interna permanece intacta. O inconsciente, não confrontado, reorganiza a realidade para reproduzir os mesmos conflitos. Não por punição, mas por coerência psíquica. Aquilo que não é reconhecido busca a expressão. Há um medo específico que sustenta esse ciclo, o medo de descobrir que a imagem que você tem de si mesmo não é completa. Talvez você não seja tão forte quanto aparenta, ou tão frágil quanto acredita. Talvez exista raiva onde você construiu uma identidade de bondade excessiva. Talvez exista desejo de controle onde você se define como alguém desapegado. Essas contradições internas ameaçam a narrativa que sustenta o ego. E o ego, sentindo-se ameaçado, reage com resistência. Por isso a mudança costuma ser adiada indefinidamente. Sempre há algo mais urgente, algo mais prático, algo mais externo para resolver. Enquanto isso, a vida interna vai sendo empurrada para depois. Jung alertava que esse adiamento tem um preço, o tempo psicológico não para. O que não é vivido conscientemente se acumula como tensão, ansiedade, apatia ou sensação de vazio. O indivíduo começa a sentir que está atrasado em relação à própria vida, sem saber exatamente por quê. O primeiro passo, embora desconfortável, é perceber que a resistência à mudança não é preguiça nem fraqueza, mas medo. Medo de perder referências internas, medo de desmontar uma identidade que, embora limitada, é conhecida. Esse medo não deve ser combatido com força, mas compreendido. Ele sinaliza que algo essencial está sendo protegido, ainda que de forma distorcida. Enquanto esse medo não for reconhecido, qualquer tentativa de mudança será superficial. O indivíduo pode até adotar novos hábitos, novas rotinas, novas ideias, mas logo retornará ao ponto de origem. Não porque falhou, mas porque ainda não teve coragem de enfrentar a pergunta central: quem eu sou quando deixo de lado as histórias que conto para mim mesmo? É nesse ponto que o verdadeiro trabalho começa, e é exatamente esse ponto que a maioria evita. Quando a pergunta sobre quem somos começa a se insinuar, algo dentro de nós reage com desconforto. Não é um medo claro, identificável, mas uma sensação difusa de ameaça. Jung chamou a fonte desse incômodo de sombra. Ela não surge como um inimigo externo,
mas como um conteúdo interno que foi afastado da consciência para preservar a imagem que construímos de nós mesmos. Tudo aquilo que não combinava com essa imagem, impulsos, emoções, desejos, fragilidades, foi empurrado para fora do campo consciente. O problema é que o que é reprimido não deixa de existir, apenas passa a existir sem nossa permissão. A sombra é formada, em grande parte, ainda na infância, quando aprendemos quais aspectos de nós eram aceitos e quais geravam rejeição. Para sermos amados, ajustamo-nos. Para pertencermos, escondemo-nos. Aquilo que não podia ser expresso tornou-se silencioso, mas não inofensivo. Ao longo do tempo, esses conteúdos reprimidos começaram a agir de forma indireta, distorcida, aparecendo em momentos de descontrole, em julgamentos severos, em atitudes que contradizem aquilo que conscientemente acreditamos ser. É aqui que o medo de mudar se torna mais concreto. Mudar não é apenas adquirir novos comportamentos, mas entrar em contato com partes internas que foram classificadas como inaceitáveis. Reconhecer a própria sombra significa admitir que somos mais complexos, e mais contraditórios, do que a identidade que defendemos. Para muitos, isso soa como um ataque à moral, à espiritualidade ou à autoimagem cuidadosamente construída. O ego reage tentando manter a divisão: isso não sou eu. Jung observava que aquilo que rejeitamos em nós tende a ser projetado nos outros. Quanto mais intensa a reação emocional a alguém, maior a chance de que a sombra esteja envolvida. A raiva exagerada, o desprezo automático, a necessidade de apontar falhas alheias funcionam como válvulas de escape. Em vez de reconhecer um conteúdo interno desconfortável, a psique o localiza fora. Dessa forma, o indivíduo preserva a sensação de integridade, ao custo de permanecer inconsciente. Esse mecanismo explica por que tantas pessoas acreditam estar prontas para mudar, mas resistem justamente quando a mudança exige autoconfronto. Elas aceitam modificar hábitos externos, mas não suportam a ideia de revisar traços internos que consideram feios, errados ou imperdoáveis. A sombra, então, continua operando nos bastidores, influenciando escolhas, sabotando avanços e criando situações que reforçam o mesmo padrão de sofrimento. É importante entender que a sombra não é composta apenas de aspectos negativos. Muitas qualidades reprimidas também habitam esse território: força, assertividade, ambição, criatividade, desejo de autonomia. Quando uma pessoa foi condicionada a ser sempre agradável, por exemplo, sua agressividade saudável pode ter sido empurrada para a sombra. Mais tarde, ela se verá incapaz de impor limites, ao mesmo tempo em que sentirá raiva constante do mundo. O medo de mudar, nesse caso, é o medo de liberar uma energia interna que foi associada, no passado, à rejeição ou à culpa. Enquanto a sombra permanece inconsciente, o indivíduo vive uma existência parcial. Ele se sente travado, dividido, como se algo dentro dele estivesse sempre puxando na direção oposta. Essa tensão interna gera cansaço psíquico, sensação de falsidade e um desconforto que nenhuma conquista externa consegue aliviar. Ainda assim, encarar a sombra parece arriscado demais, pois ameaça a narrativa de quem acreditamos ser. Jung afirmava que não há iluminação sem sombra. O crescimento psicológico exige que aquilo que foi negado seja reconhecido, não para ser celebrado, mas para ser integrado. A integração não elimina conflitos internos, mas devolve ao indivíduo a responsabilidade sobre eles. E é justamente essa responsabilidade que assusta. Reconhecer a sombra significa parar de culpar apenas o mundo, os outros ou as circunstâncias. Significa admitir que forças internas, antes ignoradas, participam ativamente da construção da própria vida. Esse reconhecimento, porém, não acontece de forma abrupta. Ele começa como um incômodo persistente, uma sensação de que algo não está alinhado. A partir daí, a resistência do ego tende a aumentar. Para proteger a identidade, a mente cria explicações, racionalizações e máscaras cada vez mais elaboradas. Sem perceber, o indivíduo começa a se confundir não apenas com a imagem que projeta, mas com o papel que desempenha diante dos outros. E é nesse ponto que a sombra deixa de ser apenas reprimida e passa a ser rigidamente separada daquilo que é mostrado ao mundo. É assim que a máscara se fortalece, preparando o terreno para a próxima prisão psicológica. À medida que a sombra é empurrada para longe da consciência, algo precisa ocupar o lugar deixado pelo que foi rejeitado. É nesse espaço que se consolida a persona, a máscara social que o indivíduo constrói para funcionar no mundo. Jung não via a persona como algo negativo em si, ela é necessária para a vida em sociedade.
O problema surge quando a máscara deixa de ser um instrumento e passa a ser confundida com a própria identidade. Quando isso acontece, a pessoa não apenas atua no mundo, ela passa a viver para sustentar um papel. A persona nasce da adaptação. Desde cedo, aprendemos quais comportamentos geram aprovação e quais produzem rejeição. Pouco a pouco, ajustamos a maneira de falar, sentir e reagir para atender expectativas externas. Com o tempo, esses ajustes se tornam automáticos. O indivíduo já não percebe que está representando, ele acredita sinceramente que é aquilo que aprendeu a mostrar. Essa confusão é uma das principais razões pelas quais a mudança se torna tão difícil. Mudar, nesse contexto, não é apenas alterar hábitos, mas ameaçar a estrutura que sustenta a aceitação social e o senso de pertencimento. O ego se apega à persona porque ela oferece previsibilidade. Sou assim torna-se uma frase de segurança, não de verdade. Mesmo quando a vida interna está em conflito, a máscara oferece uma sensação de coerência. Para os outros, e muitas vezes para si mesmo, tudo parece sob controle. Jung alertava que quanto mais rígida a persona, maior o distanciamento do self, o centro mais profundo da psique. Esse distanciamento não gera apenas falsidade, gera esgotamento. A pessoa começa a sentir que está sempre desempenhando um papel, mesmo nos momentos em que deveria estar em descanso. Relações se tornam superficiais, escolhas parecem mecânicas e a vida perde vitalidade. Ainda assim, abandonar a persona parece perigoso demais. Quem serei eu se deixar de ser o responsável, o forte, o racional, o espiritual, o agradável? Essas perguntas não encontram resposta imediata, e o vazio que se abre diante delas assusta. O ego prefere a prisão conhecida à liberdade incerta. É por isso que muitas tentativas de mudança fracassam justamente quando começam a tocar na identidade. Enquanto mudança é vista como algo externo, ela é tolerável. Quando começa a exigir uma revisão interna, surgem justificativas, adiamentos e resistências sutis. O indivíduo diz que não faz sentido, que não combina com ele, que isso não é para o seu tipo de pessoa. Essas frases não são conclusões racionais, são defesas da persona tentando se preservar. Jung compreendia que o ego teme a dissolução. Não a morte física, mas a morte simbólica das imagens que sustentam a sensação de continuidade do eu. Mudar significa admitir que versões antigas de si mesmo não servem mais. Significa reconhecer que decisões passadas foram tomadas a partir de condicionamentos inconscientes. Para o ego, isso soa como perda de controle. E onde há medo de perder o controle, há resistência. Essa resistência se manifesta de forma sutis. A pessoa pode até se interessar por autoconhecimento, ler, ouvir, refletir, mas evita aplicar aquilo que ameaça sua autoimagem. Ela fala sobre mudança, mas mantém intactas as definições internas que organizam sua vida. Assim, cria-se a ilusão de movimento sem transformação real. O ego sente que está fazendo algo, enquanto a estrutura profunda permanece a mesma. Com o tempo, essa discrepância gera um conflito interno cada vez mais intenso. A persona exige manutenção constante, enquanto partes reprimidas pressionam por reconhecimento. O indivíduo sente que está dividido, mas não sabe exatamente onde. Surge a sensação de estar vivendo uma vida que não é totalmente sua, como se estivesse seguindo um roteiro escrito por expectativas antigas. Ainda assim, abandonar esse roteiro parece equivaler a cair no caos. Jung via esse momento como inevitável no processo psicológico. A tensão entre a persona e o inconsciente não pode ser resolvida apenas com esforço consciente. Ela exige uma pausa, um olhar mais honesto para os mecanismos internos que sustentam a identidade. Mas antes que isso aconteça, a psique costuma reagir com medo. Medo do vazio, medo do colapso, medo de não saber quem se é sem a máscara. É exatamente aqui que a mudança costuma ser interrompida. Não por falta de capacidade, mas porque o preço psicológico parece alto demais. A pessoa prefere continuar representando a enfrentar o desconforto de se despir das definições conhecidas. No entanto, essa escolha cobra seu próprio preço. Quanto mais tempo a persona domina, mais distante o indivíduo fica de si mesmo, e mais intensa se torna a sensação de artificialidade e cansaço interior. Esse desgaste silencioso prepara o terreno para um fenômeno inevitável, a resistência profunda do inconsciente ao processo de transformação, que começa a se manifestar não mais como dúvida, mas como sofrimento psíquico direto. Quando a distância entre a vida que se vive e aquilo que se é internamente se torna grande demais, o sofrimento deixa de ser um incômodo vago e passa a ocupar o centro da experiência psíquica.
Ansiedade, apatia, sensação de vazio e cansaço existencial surgem não como inimigos, mas como sinais de que a estrutura interna entrou em tensão. Ainda assim, a reação mais comum não é escutar esses sinais, mas resistir a eles. Jung entendia essa resistência como um mecanismo profundo de autoproteção do inconsciente, que teme tanto a mudança quanto o sofrimento que ela parece prometer. O inconsciente não distingue, de forma simples, entre dor passada e dor presente. Experiências não elaboradas permanecem ativas como se ainda estivessem acontecendo. Assim, quando o indivíduo se aproxima de conteúdos internos reprimidos, o sistema psíquico reage como se estivesse diante de uma ameaça real. A mudança, nesse contexto, não é percebida como crescimento, mas como risco. Reabrir feridas antigas parece mais perigoso do que suportar um sofrimento conhecido e já parcialmente anestesiado. Essa dinâmica explica por que tantas pessoas permanecem presas a padrões claramente disfuncionais. Relações que machucam, trabalhos que esgotam, escolhas que geram frustração são mantidos não por ignorância, mas por medo. O sofrimento familiar cria uma sensação paradoxal de segurança. Ele é previsível, controlável e, de certa forma, integrado à identidade. O desconhecido, por outro lado, exige atravessar um território psíquico sem garantias. Jung observava que a resistência à mudança raramente é consciente. O indivíduo acredita estar tentando, quando na verdade está evitando o ponto central do conflito. Ele pode buscar explicações externas, soluções rápidas ou distrações constantes para não entrar em contato com o que realmente dói. A mente se ocupa, o corpo se cansa, mas a ferida permanece intocada. Esse adiamento contínuo gera uma tensão interna que se acumula ao longo do tempo. O medo mais profundo não é o de sofrer, mas o de não suportar o sofrimento que emerge quando as defesas caem. Muitas defesas psíquicas foram construídas em momentos de fragilidade, quando o indivíduo não tinha recursos emocionais para lidar com certas experiências. Elas cumpriram uma função essencial. No entanto, quando essas defesas se tornam rígidas, passam a impedir o crescimento. A mudança exige flexibilizá-las, e isso é vivido como perda de proteção. Por essa razão, o processo de transformação costuma ser acompanhado por sintomas. A ansiedade aumenta, o humor oscila, a sensação de controle diminui. O ego interpreta esses sinais como prova de que algo está errado e tenta restaurar o equilíbrio antigo. Jung via esses momentos não como fracasso, mas como etapas necessárias. O sofrimento psíquico, quando compreendido, indica que conteúdos inconscientes estão se aproximando da consciência. Ainda assim, a tentação de recuar é grande. Voltar aos velhos hábitos, às antigas narrativas e às rotinas conhecidas parece aliviar a tensão, ainda que temporariamente. O indivíduo sente um alívio momentâneo, mas logo percebe que algo foi perdido. A sensação de estagnação retorna, agora acompanhada de frustração e autocrítica. Esse ciclo de avanço e recuo consome energia e reforça a crença de que mudar é impossível. Jung alertava que evitar o sofrimento não o elimina, apenas o desloca. Aquilo que não é vivido conscientemente retorna sob outras formas, muitas vezes mais difíceis de reconhecer. Sintomas físicos sem causa aparente, irritabilidade constante, desinteresse pela vida e sensação de desconexão são manifestações comuns dessa evasão. O indivíduo tenta controlar os efeitos sem tocar na origem. Chega um ponto em que a resistência deixa de funcionar. As defesas começam a falhar, não por fraqueza, mas por exaustão. O inconsciente insiste em ser ouvido. Esse momento costuma ser interpretado como crise, mas pode ser compreendido como convite. Um convite desconfortável, porém necessário, para assumir uma postura diferente diante de si mesmo. Aceitar esse convite não significa se lançar ao caos sem preparo, mas reconhecer que a dor tem uma função orientadora. Jung acreditava que o sofrimento, quando acolhido, aponta para o caminho da integração. Ele revela onde a psique está dividida e onde a mudança precisa acontecer. Resistir a esse processo mantém o indivíduo preso a uma vida que se repete, enquanto atravessá-lo abre a possibilidade de algo novo. É nesse estágio que a pergunta deixa de ser por que sofro, e começa a se transformar em o que esse sofrimento está tentando me mostrar. Essa mudança sutil de postura marca uma transição interna importante. A resistência começa a ceder, não porque o medo desapareceu, mas porque permanecer como se está se torna mais doloroso do que avançar. Esse deslocamento silencioso prepara o terreno para um caminho que poucos aceitam percorrer, mas que oferece algo que nenhuma defesa consegue fornecer, a possibilidade de se tornar inteiro.
Quando a resistência começa a ceder, não por coragem heroica, mas por exaustão, o indivíduo se aproxima de um ponto decisivo do desenvolvimento psicológico. Jung chamou esse movimento de individuação, um processo que raramente é compreendido corretamente. Não se trata de se tornar especial, iluminado ou superior, mas de se tornar inteiro. A individuação começa quando a pessoa percebe que não pode mais viver fragmentada sem pagar um preço psíquico alto demais. Esse caminho quase nunca é escolhido voluntariamente. Na maioria das vezes, ele se impõe. A vida externa deixa de responder, os velhos papéis perdem sentido e as antigas justificativas já não convencem nem a própria consciência. O indivíduo percebe que continuar vivendo como antes exige um esforço constante de negação. A individuação surge, então, como uma necessidade interna, não como um ideal abstrato. Jung entendia que individuar-se é integrar aquilo que foi separado. A sombra, antes rejeitada, precisa ser reconhecida. A persona, antes confundida com o eu, precisa ser relativizada. Isso não significa abandonar o mundo ou romper com a sociedade, mas deixar de depender exclusivamente da aprovação externa para sustentar a identidade. O centro da vida psíquica começa a se deslocar do ego para algo mais profundo, que Jung chamou de self. Esse deslocamento é sutil e profundamente desconfortável. O ego perde a posição de controle absoluto e passa a reconhecer limites. Para muitos, isso é vivido como perda de direção. As antigas metas já não motivam, e novas ainda não estão claras. Surge um período de vazio, no qual a pessoa sente que não é mais quem era, mas também não sabe quem está se tornando. Esse intervalo é um dos momentos mais difíceis do processo, e é exatamente por isso que tantos recuam. A individuação exige uma solidão psicológica que poucos toleram. Não é isolamento social, mas a experiência de perceber que ninguém pode fazer esse percurso por você. Conselhos externos ajudam pouco, comparações se tornam irrelevantes e fórmulas prontas perdem o efeito. O indivíduo é confrontado com a responsabilidade radical de olhar para si sem intermediários. Jung afirmava que esse confronto é inevitável para quem deseja uma vida com sentido próprio, não apenas herdado. Nesse estágio, torna-se claro por que a maioria não muda. Individuar-se significa abandonar a posição de vítima das circunstâncias internas e externas. Significa reconhecer que, embora nem tudo tenha sido escolhido conscientemente, agora é responsabilidade do indivíduo lidar com aquilo que habita sua psique. Essa percepção não traz alívio imediato, traz peso. Um peso que muitos preferem evitar, retornando a identidades antigas, mesmo que limitantes. A integração dos opostos internos é outro ponto central desse processo. Força e fragilidade, razão e emoção, controle e entrega deixam de ser vistos como inimigos. O indivíduo começa a perceber que tentar viver apenas um dos polos gera desequilíbrio. Essa compreensão não acontece no nível intelectual, mas na experiência. A vida passa a exigir escolhas mais conscientes, menos automáticas. E isso demanda energia, presença e disposição para errar de forma diferente. Jung alertava que a individuação não garante felicidade no sentido comum. Ela não promete conforto constante nem ausência de conflito. O que ela oferece é coerência interna. A sensação de que, mesmo diante de dificuldades, há um alinhamento maior entre o que se vive e o que se é. Para muitos, essa coerência vale mais do que qualquer estabilidade artificial construída à base de negação. Ainda assim, o medo permanece. O ego teme perder suas referências finais. O indivíduo percebe que não há retorno completo ao estado anterior. Algo foi visto, algo foi compreendido, e isso não pode ser desfeito. Esse ponto marca uma transição irreversível. A vida passa a exigir uma postura mais consciente diante das próprias escolhas. Fugir de si mesmo se torna cada vez mais difícil. É nesse momento que a pergunta deixa de ser como eu mudo, e passa a ser estou disposto a sustentar as consequências de ser quem eu sou. Essa pergunta não exige uma resposta imediata, mas inaugura um novo modo de se relacionar consigo mesmo. A individuação não é um evento, mas um processo contínuo, que se aprofunda à medida que o indivíduo aceita abandonar ilusões antigas em troca de uma verdade mais complexa. Esse caminho, embora árduo, prepara o terreno para a escolha final que se impõe silenciosamente. Depois de reconhecer a divisão interna, de enfrentar a resistência e de vislumbrar a possibilidade de integração, resta decidir se a vida continuará sendo conduzida pelo medo ou pela consciência. Essa decisão, muitas vezes tomada sem palavras,
define se o indivíduo permanecerá prisioneiro de si mesmo ou se ousará enfrentar, até o fim, quem realmente é. Depois de atravessar a resistência, reconhecer a fragmentação interna e vislumbrar a possibilidade de integração, o indivíduo se depara com uma escolha que não pode mais ser evitada. Não se trata de uma decisão grandiosa ou dramática, mas de algo silencioso e cotidiano: continuar vivendo a partir do medo ou assumir a responsabilidade de enfrentar quem se é. Jung entendia que esse momento não chega como uma revelação súbita, mas como um cansaço profundo de fugir de si mesmo. A vida começa a exigir coerência, e essa exigência não pode mais ser ignorada sem consequências. Enfrentar quem você é não significa aceitar passivamente todos os impulsos internos, nem justificar comportamentos destrutivos. Significa, antes, reconhecer a própria complexidade sem recorrer a máscaras defensivas. O medo de fazer esse movimento nasce da falsa ideia de que olhar para dentro levará ao colapso. No entanto, o que realmente corrói a psique é a manutenção prolongada da divisão interna. Viver em guerra consigo mesmo exige um esforço constante que, com o tempo, se transforma em apatia, amargura ou vazio existencial. Jung afirmava que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Essa frase não aponta para fatalismo, mas para a responsabilidade. Enquanto os conteúdos inconscientes governam a vida, o indivíduo se sente arrastado por padrões que não compreende. Ele repete histórias, relações e escolhas acreditando estar reagindo ao mundo, quando, na verdade, está obedecendo a forças internas não reconhecidas. O medo de enfrentar quem se é mantém esse ciclo ativo, dando à vida um caráter de repetição inevitável. A prisão psicológica não é construída com grades visíveis, mas com hábitos internos de evasão. Sempre que o indivíduo evita um pensamento incômodo, uma emoção difícil ou uma pergunta essencial, ele reforça as paredes dessa prisão. Com o tempo, o espaço interno se torna estreito. A vida perde vitalidade, e o futuro parece uma extensão indefinida do passado. Ainda assim, sair dessa prisão exige atravessar o medo que a sustenta. Esse medo não desaparece quando é confrontado. Ele se transforma. Deixa de ser uma força paralisante e passa a ser um sinal de que algo verdadeiro está em jogo. Jung via esse medo como um guardião simbólico. Ele protege o acesso a conteúdos centrais da psique. Enfrentá-lo não significa eliminá-lo, mas caminhar apesar dele. A coragem, nesse contexto, não é ausência de medo, mas disposição para não ser governado por ele. Ao longo desse processo, o indivíduo começa a perceber que muitas das certezas que defendia eram, na verdade, estratégias de proteção. Opiniões rígidas, identidades inflexíveis e convicções absolutas funcionavam como muros contra a dúvida interna. Quando esses muros começam a cair, surge uma sensação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, embora desconfortável, é um sinal de abertura. Ela indica que a psique deixou de se defender compulsivamente e começou a se reorganizar. Permanecer prisioneiro é, paradoxalmente, mais fácil. Exige menos presença, menos responsabilidade e menos disposição para lidar com ambiguidades. A vida segue previsível, ainda que insatisfatória. Enfrentar quem você é, por outro lado, exige um compromisso contínuo com a consciência. Não há garantias de conforto, mas há a possibilidade de uma vida menos fragmentada. Jung não prometia felicidade, mas integridade. A integridade não elimina conflitos internos, mas muda a forma como eles são vividos. Em vez de serem negados ou projetados, passam a ser reconhecidos como partes de um todo maior. O indivíduo deixa de lutar para parecer algo e começa a se relacionar com aquilo que é. Essa mudança sutil altera profundamente a maneira como a vida é experimentada. As escolhas se tornam mais conscientes, e os erros, embora ainda dolorosos, deixam de ser cegos. Chega um ponto em que o medo de permanecer como se está se torna maior do que o medo da mudança. Esse ponto não é anunciado, ele se impõe. A sensação de estar desperdiçando a própria vida, de viver aquém do possível, torna-se insuportável. Jung via esse momento como um chamado interno, uma exigência do self para que o indivíduo assuma sua própria existência de forma mais plena. A partir daí, não há retorno completo. Mesmo que a pessoa tente voltar às antigas defesas, algo já foi visto. A consciência não pode ser desfeita. A vida passa a cobrar coerência entre o que se sabe internamente e o que se vive externamente. Ignorar essa cobrança gera sofrimento, escutá-la exige coragem. Essa é a escolha final que se apresenta, não como um evento único, mas como uma atitude diante da vida. Enfrentar quem você é não garante sucesso,
aprovação ou tranquilidade constante. O que garante é a possibilidade de uma vida que não precisa ser constantemente explicada ou justificada internamente. Uma vida em que o indivíduo não se sente um estranho para si mesmo. Jung acreditava que essa reconciliação interna é uma das tarefas mais difíceis e mais necessárias da existência humana. No fim, não mudar é uma escolha tão ativa quanto mudar. Permanecer prisioneiro de identidades antigas, de medos não examinados e de padrões inconscientes é uma decisão diária, ainda que não reconhecida como tal. Enfrentar quem você é também é uma decisão diária, feita em pequenos atos de honestidade interna. A diferença entre essas duas escolhas define não apenas o rumo da vida, mas a relação que você estabelece consigo mesmo. E essa relação, quer você queira ou não, será o espaço onde toda a sua existência acontece.